Oi, pessoal. Vamos falar agora sobre o gráfico da função inversa, continuando o assunto da última aula. Então, nós vimos que a função inversa, para ela existir, ela tem que ser bijetora, né? Ela tem que ter cada elemento do domínio, um elemento diferente do outro, deve gerar uma imagem diferente da outra. E todos os elementos do contradomínio devem estar relacionados, não pode faltar nenhum. Isso caracteriza uma função bijetora. E toda função bijetora tem uma função inversa. É possível você inverter ela. Então, partindo do meu exemplo, agora nós vamos ver como fazer o gráfico dessa função inversa. A função y igual a 2x menos 4 é bijetora. Desenhe em um mesmo plano cartesiano o gráfico dessa função e de sua inversa. Então, nesse mesmo quadro, que é o plano cartesiano, nós vamos desenhar dois gráficos. O gráfico da função original, né? E depois o gráfico da função inversa. Bom, para desenhar o gráfico, o que eu preciso? Preciso de pontos. Pontos que vão desenhar, que a hora que eu uni-los, vão formar uma linha, né? Que pode ser uma curva, pode ser uma linha reta, vai depender do comportamento que a função for ter. Então, para isso, eu vou utilizar de uma tabelinha simples. Aqui eu já fiz os cálculos, tá? Você escolhe, atribui valores de x, né? Os valores do domínio, você atribui, você que tem liberdade de escolha para esses números. Aí, cada valor de x você substitui na função e calcula o valor do y. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu escolhi 5 pontos, né? 5 valores de x, calculei os 5 valores de y. Depois, eu fui para o meu gráfico, localizei isso no plano cartesiano, né? Menos 2 de x com menos 8 de y, menos 1 de x com menos 6 de y, 0 do x com menos 4, 1 de x com menos 2 do y e os 2 de x com 0 de y. Então, fica aqui. Quer dizer, o meu gráfico vai estar passando por esses pontos. Então, traçando o gráfico, os pontos estão alinhados, ele vai formar uma reta. Tá? Agora, como essa reta ela é uma função bijetora, eu vou inverter. Vou fazer o gráfico da função inversa. Ah, mas eu vou precisar fazer a inversão da fórmula da função? Não vai. Porque qual é a ideia da função inversa? É que se o menos 2 da função original está associado no 8, né? O menos 2 do domínio da função original está associado no menos 8 da função, né, do contradomínio, inverter é você fazer com que o menos 8 fique associado com o menos 2. Então, nós vamos simplesmente inverter a tabela par a par. Então, a função inversa vai ser gerada assim, ó. Era menos 2 para menos 8. Agora ficou menos 8 para menos 2. Era menos 1 para menos 6. Inverteu, menos 6 para menos 1. Era 0 para menos 4. Menos 4 para 0. Certo? E o gráfico desta função, quando você faz a associação dos pontos, também gera uma reta. Só que olha onde essa reta vai estar. Por cima. Elas vão se cruzar, essas duas retas. Mas pode acontecer de não cruzar. Tá? Bom, então esse é o gráfico da função inversa. Simples de desenhar. Certo? Um detalhe importante, que a função inversa ela é um reflexo da função original. Então, tem aqui uma reta cortando, passando pelo ponto 0, 0. Ela tem origem aqui no ponto 0, 0. E ela serve de espelho da função. Tá? Então, ela passa bem aqui no meio da função e ela serve de espelho para essa função. Você pode ver que os distanciamentos, a inclinação desta reta vermelha em relação a essa reta no meio é a mesma que a reta preta em relação à verde, em qualquer ponto. Quer dizer, qualquer ponto que você tome aqui, a distância até a verde é a mesma. Elas são simétricas em relação a essa reta verde. Essa reta verde é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares,
porque ela corta o primeiro e o terceiro quadrante exatamente no meio, formando um ângulo de 45 graus com os eixos. Tá? E ela serve de um espelho para você refletir, para você ter uma ideia de como o desenho da função inversa vai ficar em relação ao desenho da função original. Ok? Então, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima.